A origem da democracia não é coisa de grego, não. Democracia é coisa de Deus. Ela foi percebida pelos gregos e por outros povos antigos na lei natural. A democracia, como sufrágio público na escolha dos seus líderes, foi instituída por Deus também na nação hebraica, na lei especial. O livro de Levítico, no capítulo 8, dos versos 4 a 6, fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. E no livro de Números, no capítulo 20, dos versos 26 a 28, o Senhor Deus diz a Moisés: toma Arão e a Eleazar seu filho e faze-os subir ao monte Or, e despe a Arão as suas vestes e veste-as em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Arão como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Repito, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Cipriano de Cartago, pai da igreja, no século III, explicando estes dois textos, diz que Deus instituiu Arão e os seus filhos para o sacerdócio na presença do povo, sob os olhos de todos, mediante a comprovação que eram dignos e idôneos pelo testemunho e critério público. E Calvino, explicando os mesmos textos, diz que o mandamento de Deus para a consagração dos sacerdotes levíticos era que fossem trazidos à presença do povo antes da consagração. A democracia, como sendo a vontade da maioria de um povo escolhendo seus representantes governamentais, tem origem, em grande parte, na Reforma Protestante. Enquanto a Igreja medieval sustentava a doutrina que não pode haver democracia dentro da Igreja para a escolha dos seus líderes, pois a escolha dos seus oficiais vem direto de Deus, a doutrina reformada surgiu ensinando que os líderes da Igreja têm que ser eleitos pelos membros da Igreja. Ensina que a estrutura do governo eclesiástico não pode ser hierárquico, mas que a Igreja tem que ter os seus doutores, pessoas eruditas nos textos sagrados, os pastores preparados para serem pregadores na Igreja, os presbíteros para transmitir a doutrina aos membros da Igreja e velar pelo bom comportamento dos irmãos, e os diáconos instituídos para promoverem a caridade e velar pelo bem-estar material dos membros da Igreja. Tudo isto sem hierarquia. João Calvino, o principal dos reformadores, ensinou que as pessoas devem ser admitidas ao ministério e oficialato da Igreja por meio de eleições na própria Igreja. As suas Institutas, de número 4, no capítulo 12, Calvino escreveu, abro aspas, em duas passagens, em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e Tito, capítulo 1, versos 7 a 9, Paulo faz extensa menção a que tipo de homens devem ser eleitos bispos. Em suma, ele ensina que só devem ser eleitos
os que professam a sã doutrina e vivem vida santa, que não foram manchados por nenhum vício notório que os faça desprezíveis e seja causa de afronta para o ministério. Quanto aos diáconos, a qualificação é inteiramente semelhante. 1 Timóteo, capítulo 3, versos do 8 ao 13. É preciso sempre ver que não sejam incapazes ou inaptos para suster o ônus que lhe é imposto, isto é, que hajam sido dotados dessas capacidades que serão necessárias para o cumprimento do seu ofício. Assim, Cristo, quando estava para enviar os apóstolos, adornou-os com as armas e instrumentos de que não podiam prescindir. E Paulo, pintando a imagem do bom e verdadeiro bispo, exorta a Timóteo a que não se contaminasse a si mesmo, elegendo alguém estranho a ele. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Aplico este ponto, diz Calvino, não ao rito de eleger, mas ao temor religioso que se deve observar na eleição. Fecho aspas. Calvino usa a palavra eleição várias vezes, atribuindo a Paulo o ato de eleger líderes para as igrejas. Ainda nas Institutas de número 4, porém, no capítulo 15, Calvino escreveu, abro aspas, certamente não é crivo que Paulo haja concedido a Timóteo e Tito mais do que ele próprio assumiria para si. Mas descobrimos que ele costumava criar bispos pelo sufrágio do povo. Portanto, assim se deve entender as passagens supracitadas que não diminuíam algo do direito e liberdade comuns da igreja. Por isso, Cipriano sustentou bem quando afirma provir de divina autoridade que o sacerdote seja escolhido, presente o povo sob os olhos de todos e seja comprovado digno e idôneo pelo testemunho e critério público. Com efeito, descobrimos que isto foi observado por mandado do Senhor nos sacerdotes levíticos, de sorte que fossem trazidos à presença do povo antes da consagração. Em Levítico, capítulo 8, versos do 4 e 6, e Números, o capítulo 20, dos versos 26 a 28. Matias, não admitido de outra maneira no colégio dos apóstolos, Atos capítulo 1, verso 15, e nos versos 21 ao 26, nem de outro modo são criados os 7 diáconos de Atos capítulo 6, versos 2 a 7, senão que o povo estava presente e aprovando. Estes exemplos, diz Cipriano, mostram que a ordenação de um sacerdote só se pode fazer sob o conhecimento do povo a assisti-la, para que seja uma ordenação justa e legítima, que seja consignada pelo testemunho de todos. Portanto, vemos que, segundo a palavra de Deus, este é o legítimo chamado ao ministério, quando aqueles que são vistos como idôneos sejam constituídos com o consenso e aprovação do povo. Mas a eleição deve ser presidida por outros pastores para que a multidão não incorra em alguma falta, quer por leviandade, quer por maus desígnios, quer por distúrbios da ordem. Fecho aspas. Calvino, portanto, retomou a eleição dos líderes da igreja pelo sufrágio dos membros,
fundamentando-se em Cipriano de Cartago, um dos pais da Igreja do século III. Em Calvino, nascia as bases a partir das quais se desenvolveria a democracia como sistema de governo civil. Os reformadores retomaram o verdadeiro conceito de mandado cultural ensinado nas Sagradas Escrituras. Uma pena que isto não garantiu que um século depois já haviam líderes de igrejas reformadas locais exercendo também governo civil na cidade, à semelhança do que aconteceu com a igreja medieval, só que em escala menor. Exemplos, temos que tirar lição. O mundo é o mundo de Deus e a igreja é a igreja de Deus. Mas os líderes da igreja são instituídos por Deus para governar a igreja e os líderes do governo civil são instituídos para governar o povo nacional. Ambos são instituídos por Deus, que levanta seus ministros para o governo civil e os seus ministros para o governo eclesiástico. Na minha igreja, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a ICEB, se um líder da igreja, seja presbítero, diácono ou até mesmo pastor, quer ser político para o governo civil, prefeito, governador, presidente da República, vereador, deputado estadual, deputado federal ou senador, deixa o ofício da igreja. Na minha igreja não é permitido os líderes de ofício serem, ao mesmo tempo, governantes civis. A reforma protestante, ainda no século XVI, se propagou rapidamente. A partir de Lutero, se espalhou por partes da Alemanha e Escandinávia, e, a partir de Calvino, se espalhou pela Inglaterra e suas colônias, pela Suíça, Escócia, Holanda, partes da Alemanha, Europa Central e França. Logo, quase que imediato, as doutrinas de Calvino influenciaram, mais do que qualquer outro reformador, os governos civis da maior parte da Europa Ocidental. E séculos depois, países europeus latinos e suas colônias. Assim, sociedades foram influenciadas e novas sociedades surgiram com sistema de governos inspirados no sistema de governo eclesiástico das igrejas reformadas de origem calvinista. Certo jornalista e escritor Renato Pompeu, em um artigo intitulado Calvinismo e Democracia, afirma que Calvino encarnou as principais aspirações ideológicas do Ocidente contemporâneo, em que se mistura princípios das éticas do cristianismo com democracia. Eu creio que o povo é o detentor natural do poder público. A aceitação do povo, da maioria do povo, é vital para assegurar a legitimidade do poder público, dos titulares do poder. O consentimento livre do povo como base da autoridade legítima tem fundamentação bíblica. Está na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas.